Esse aqui, então, é o vídeo da bifurcação número 3, bifurcação oficial ou conhecida do Caminho de Santiago número 3. A gente está falando aqui já da região que antecede a subida do Cebreiro. Eu acho esse estudo de caminho, essa bifurcação, extremamente importante, porque ela vai movimentar um pouquinho a tua ideia de como ir para o Cebreiro. Então, isso, a gente falar dessas bifurcações é para que você possa decidir o que você vai fazer. Não existe um certo e um errado aqui, existe uma análise técnica dessa etapa. Tá? Eu vou abrir o mapinha aqui, mas antes disso, eu pedir para você curtir esse canal. E se você chegou aqui e não sabe do que a gente está falando, tem mais 2 vídeos onde a gente fala de mais 2 bifurcações do caminho francês, que eu acho de extrema importância e segurança você saber. Tá bom? Então, aí você busca aqui no nosso YouTube, são quase 200, aliás, são mais de 200 vídeos, a esmagadora maioria deles são vídeos técnicos, onde a gente fala sobre esses assuntos em Caminho de Santiago, assuntos técnicos para a sua preparação. É um material que o pessoal que faz a mentoria tem muito mais lapidado, mas esse ano a gente recebeu muita chamada sobre esse conteúdo, sobre essas bifurcações, e algumas pessoas acabaram se esquecendo de algumas delas, tá? E outras pessoas, quando não sabem, tem que decidir por lá, na opinião de alguém, sem conhecer, sem estudar caminho. A primeira parte de segurança para Caminho de Santiago é você estudar as rotas. É gostoso você fazer isso, é gostoso você saber por onde você vai passar. É lógico que não fica super exposto, é só uma noção de mapas para você, na hora, poder decidir melhor. Então, eu vou abrir o mapa aqui, como eu fiz nos outros vídeos. Nós estamos falando aqui da etapa que antecede tradicionalmente a subida do Cebreiro, que é uma das pesadas subidas que tem em Caminho de Santiago. Tá? Então, o que eu vou estar falando aqui? Ó? Eu vou abrir 2 mapas aqui, que um é esse aqui, o 3D, e outro eu quero conversar com vocês aqui exatamente sobre o mapa que tem no Gronze, que eu abro ele logo depois desse aqui, tá bom? Então, o que acontece? Vila Franca del Bierzo, a cidade famosa, onde fica Jesus Rato, ela é, tradicionalmente, se você pega nos guias de Caminho de Santiago, é a etapa que antecede o Cebreiro. Então, tem uma coisa que você precisa prestar atenção aqui sobre isso. Primeiro, você está numa etapa que não é curta, tá? São 28, 27 quilômetros, e você está antecedendo a subida do Cebreiro, que realmente é uma subida grande. Deixa eu passar aqui, ó, e eu vou entrar já com uma guia para mostrar para vocês, que é a guia do Gronze, tá? O que acontece? A gente tem exatamente aquela imagem lá, traduzida para o mapa do Gronze aqui. Então, a gente tem aqui, ó, exatamente um desvio, tá, de Vila Franca del Bierzo, um desvio, não, uma bifurcação, onde você vai para o caminho das montanhas ou para o caminho das estradas. O que você tem que saber disso aqui? Analisar a altimetria, tá? Esse início de caminho aqui, dá uma olhada que até Las Herrerias, indo ao Cebreiro, você está em um terreno mais plano, e depois você tem o ataque de subida ao Cebreiro. O que me parece lógico você decidir aqui? Primeiro, você tem um caminho que sobe um ataque de 500 a 900 metros em 7 quilômetros, e de 900 metros a 500, uma distância de 400 metros, em mais ou menos 2 quilômetros. Isso aqui pode detonar muito o teu pé. Então, saiba que existe uma alternativa, e essa alternativa é antiga e oficial aqui, tá? Então, esse caminho das montanhas, para ciclista, pensa se você vai fazer isso aqui, que eu acho que talvez não faça tanto sentido. Se você está indo a pé, pensa na economia do teu passo, porque você vai ter o Cebreiro lá à frente. É lógico que você vai ladeando uma rodovia, mas a gente sempre usou isso aqui há muito tempo atrás. Quando a gente fala de uma subida desse tamanho, onde você sai de Vila Franca del Bierzo, vai para Pradella e desce a Trabadelo aqui, você está fazendo simplesmente um caminho que visualmente pode ser mais bonito, mas você está indo para uma das regiões mais bonitas do Caminho de Santiago, que é o Cebreiro. Então, se você vai gastar tanta perna aqui, você pode ter uma etapa que vai te judiar bastante, você pode até ter um problema de cumprir essa etapa ou não. Tá? Então, esse desvio aqui de Vila Franca é uma coisa que peregrinos decidem fazer isso aqui. É lógico que você vai também receber indicação do hospitaleiro local, perguntar como é que está isso, o que ele acha legal fazer. Você tem que entender também o teu fôlego para isso, a tua idade,
tá? Se você caminha de forma mais tranquila, se você quer participar disso aqui, se você quer ver, fazer essa aventura, que a gente está falando aqui quase de um trekking, de um trekking de montanha, esse ataque de subida e essa descida depois, ela vai tomar bastante energia tua, porque a tua meta aqui é Sebreiro. Então, você depois tem uma grande subida, tá? Vamos voltar aqui, ó, para a gente olhar. De Las Herrerias ao Sebreiro, você tem uma subida de 500 e poucos, 600 metros, tá? A 1.300. Então, talvez faça sentido você pensar sobre o teu corpo e sobre os seus pés, se esse desvio ao alto aqui, ele vai te fazer sentido, sendo que você tem que cumprir 27, 28 quilômetros até o Sebreiro, tá? Então, atenção nisso aqui, e atenção para escolher para decidir isso aqui. É lógico que um caminho de mais chuva, um caminho de inverno de mais vento, não faz tanto sentido você fazer essa altimetria toda, você está exposta aos ventos, tá? E você vai ter locais aqui, você vai ter locais de parada, você vai ter locais de alimentação pelo caminho de baixo também, tá? Entende isso aqui como uma opção de aventura lá. Tá? Eu sempre falo que o Caminho de Santiago é um processo, o Caminho de Santiago é uma coisa muito longa, muito grande, então não são etapas disso aqui que vão fazer o teu caminho melhor ou pior. Você está numa etapa, Vila Franca ao Sebreiro, 28 quilômetros, economiza o teu pé, vai mais tranquilo, vai mais devagar, eu tenho certeza, eu juro por tudo que existe, que você vai ter muita aventura, sim, você vai ter você vai ter muito cansaço, né, quando você estiver fazendo Las Herrerias ao Sebreiro. Aí você vai experimentar uma boa subida, só ir devagar, só ir com tranquilidade. Você tem captação de água durante todo o caminho, você tem muitas vilazinhas lá. Essa não é a insegurança dessa etapa do Sebreiro. Eu acho que é uma etapa que requer cuidado, claro. Se você for despachar tua mochila, é uma opção super interessante para você ir mais leve para lá, tá? Mas preste atenção se você vai querer gastar a sua pilha, a tua energia, a tua bateria aqui, nessa subida e nessa descida aqui, que te levam exatamente ao mesmo lugar que é Travadello. Tanto pela esquerda você chega a Travadello, quanto à direita. À direita você vai gastar muito mais caloria. Se você está num caminho mais longo, talvez você tenha que economizar um pouco mais de energia, um pouco mais de perna, para você completar o Sebreiro e chegar lá com um pouquinho mais de humor, tá bom? Lembrando que os links abaixo aqui para acessar o nosso site da associação, dá uma olhadinha o que a gente oferece, já são mais de 24 anos que a gente fala de Caminho de Santiago, como associação, uma coisa mais recente, mas nesses últimos 10 anos de canal, tem mais de 200 vídeos técnicos. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, lembre-se que tem mais 2 vídeos sobre bifurcações do Caminho de Santiago, que eu acho importante você ver, porque faz parte da tua preparação, e se estou falando de bifurcações, estou falando de segurança em Caminho de Santiago. Não são opções de desvio, são bifurcações oficiais, que cada uma pode ter um motivo diferente, tanto de segurança quanto de beleza de caminho, de diferença de caminho, tá? Para você escolher. Tá? Então, esse aqui é o vídeo número 3, e eu já aguardo você no próximo vídeo, que é a bifurcação número 4. A gente está chegando nos últimos 100 quilômetros de Caminho de Santiago, então tem uma bifurcação que aí é uma escolha mesmo tua, que vai ser bem interessante falar dela para vocês. Até lá, então.